Olá pessoal, estamos na série O Outro Lado da Dor e essa semana estamos refletindo no texto de João capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. E a pergunta que nós estamos fazendo essa semana é: como podemos enxergar o outro lado da dor? Como podemos ver o avesso da dor? Será que a dor tem um outro lado? E hoje o tema é: Deus tem propósitos em nossa vida. No verso 4 do capítulo 11 de João, o texto diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E a partir do verso 11, o texto também diz: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Como que saímos de determinadas circunstâncias que passamos, que às vezes são tão difíceis de lidar? O jeito bíblico de enfrentarmos os problemas pelos quais passamos é enxergarmos os propósitos de Deus em nossa vida. Deus quer sempre transformar nossas dores em adoração. E é isso que Jesus está dizendo. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado. Qual o maior inimigo do homem? O maior inimigo do homem é a morte. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele está dizendo para a humanidade que ele tem todo o poder, inclusive sobre a morte. Quem anda com Jesus e tem ele como Senhor, jamais experimentará a morte. Em João capítulo 5, a partir do verso 24, Jesus diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então não importa o tamanho da dor, no fim das contas, o nome de Jesus terá que ser glorificado. Um exemplo muito claro está na vida de José. A história de José foi uma história de muitas dores. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi preso injustamente por anos, mas ele chega governador do Egito. Ali ele administra alimentos num contexto de muita fome, reencontra e ajuda a sua família e inclusive os seus irmãos que o tinham vendido. Já quando o patriarca da família havia morrido, os irmãos de José acharam que seria a hora de José se vingar. Ele diz assim, no capítulo 50 de Gênesis, no verso 20: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José conseguiu ver o agir de Deus em suas dores. Ele viu que Deus transformou tudo que lhe tinha passado em bênção. As suas dores não foram maiores do que o propósito de Deus para a sua vida. Mesmo nos piores momentos da nossa vida, nós precisamos crer que em tudo isso Deus tem propósito. Precisamos crer que não é o fim. Em Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11, a Bíblia diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. O que precisamos fazer em meio à dor? Crer que Deus tem propósitos, crer que Deus está agindo, crer que Deus tem planos para mim e para você, planos de nos dar esperança, um futuro. Quer aprender a lidar com a sua dor? Enxergue pelos olhos da fé que você jamais estará sozinho e que Deus tem propósitos em meio a tudo isso. Ele vai transformar tudo em bênção para a glória do nome dele. Pense nisso, fique com Deus e até a próxima.